Vamos pro próximo aqui. Aí eu destaque Como é só que tá pro Joel tocando o telefone? Campbell, né? Destaque pro Joel Campbell no Claro, Atlético. Costa Rica. Aí vamos lá pro Cruzeiro agora. 7 reforços, gastou 176 milhões de reais, trouxe Cássio, Jonathan Jesus, Matheus Henrique, Peralta, Wallace, Caio Jorge e Lautaro Dias. Boa janela, né, Cabeça? Silêncio. Não, Silêncio. Não, foi uma baita de uma janela do Cruzeiro. Boa janela. Agora, os que já entregaram resultado, a gente pode falar isso com certeza, foram Cássio e o Matheus Henrique, né? Porque a impressão que dava é que todo mundo ia juntar ali, ia melhorar em excesso o time ia dar um salto de qualidade gigantesco e o Cruzeiro não ia parar de perder mais. Nós né? estamos falando de uma boa janela do Cruzeiro, onde ele gasta 176 e o Botafogo 380. Ou seja, o João Textão, o John menos da Textor, metade. o John Textor ficou magoado com o ano passado, a zoeira que foi pra cima e falou: esse ano eu vou tirar do bolso. Eu até acho que o Botafogo nem Escorpião. mediu gastos, pra dizer a verdade. Foi lá, contratou, trouxe os caras que precisavam. Agora o Cruzeiro, na questão da elevação, do aumento técnico do elenco, eu acho que o Cruzeiro fez uma excelente janela. Só falta alguns jogadores responderem mais. O ponto é que assim, o Botafogo primeiro tem toda uma relação lá com a questão dos outros clubes, principalmente do Lyon, do John Textor. Tem uma questão aí de usar inclusive o Botafogo para não ferir o fair play financeiro lá na Europa. O Almada, por exemplo, deve ficar só até janeiro e tudo mais, então isso aumenta a capacidade de investimento, né? Mas eu acho que o grande ponto é que assim, a melhora que se esperava na janela do Botafogo, ela já está acontecendo, né? O Igor Jesus já está sendo decisivo, muito decisivo. O Almada já é um titular absoluto do time, enfim, já está conseguindo ter esse impacto. E tem jogadores que ainda nem estrearam. O impacto do Cruzeiro ainda não aconteceu, né? A gente falou um pouco a respeito disso aqui ontem. Boa. Acho a janela do Cruzeiro muito boa, mas o impacto ainda não aconteceu. Próximo, quarta equipe na observação da janela de transferência, é o Corinthians. O Corinthians gastou 172 milhões, praticamente o mesmo tanto que o Cruzeiro, e também trouxe 7 jogadores, assim como o Cruzeiro. Hugo Souza, goleiro, Alex Santana, volante, André Ramalho, zagueiro, Charles, volante, Thales Magno, atacante, José Martínez, volante e Héctor Hernandes, o centroavante espanhol, contratado pelo Corinthians aí nessa janela. A gente tem Hugo Souza, André Ramalho, o Charles tem sido Mais ou titular e menos. reserva, o José Martínez titular e o Thales Magno, para mim, é uma das melhores contratações da janela. Os dois melhores aí, o Thales gastou uma grana e o Hugo veio por empréstimo, né? Que foi talvez a mais útil pro Corinthians, foi um acerto, né? Conseguir fazer essa negociação com o Flamengo e o Hugo tem resolvido um problema que estava se arrastando lá depois da saída em do termos Cássio. de desempenho, talvez seja top 3 aí no momento até agora, né? Dos que foram contratados. Ele Tá classificou muito o bem. Corinthians em 2 mata-matas, né? Nos pênaltis. Vamos lá para a quinta equipe? Qual é o quinto? É o Fluminense. O Fluminense, 7 reforços, também gastou 64 milhões de reais. Inácio, zagueiro, trouxe Vitor Hugo, Gabriel Fuentes, Thiago Silva, zagueiro, Facundo Bernal, volante, o Nonato, que já era do Fluminense, voltou, e o Serna, atacante, pontinha. Os reforços aí do Fluminense, que pra mim trouxe o melhor reforço da janela. Thiago de Silva? transferência. Sim. Já valeu. 7 jogos no Campeonato Brasileiro, nenhum gol sofrido com ele em campo. Que isso? 6 vitórias e um empate. O Thiago Silva é monstro. É monstro. Aliás, Impressionante o impacto. Eu ia falar literalmente, porque é assim que a torcida chamava ele lá atrás, né? Que monstro. O monstro. É monstruoso, joga muito. Antes do sexto time, pedida para renovar sua casa, Golden Lance Leilões tem oportunidades de ouro para você. Veículos, móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, tudo isso muito mais a um clique de distância, rápido, prático, seguro. Porque se você acessa goldenlance.com.br, você faz o cadastro e pronto, você vai ficar por dentro de todos os melhores leilões. Então, goldenlance.com.br. Golden Lance é tradição, tecnologia e inovação há mais de 50 anos no mercado leiloeiro. Sexta equipe. Só antes de passar a sexta Antes de equipe, passar vamos a só sexta equipe. fazer uma retificação aqui com relação ao Botafogo. O Botafogo ele não gastou 380 milhões nessa janela de inverno não, tá? Foi 231 milhões. Somando as duas janelas, a do início do 380 é o ano do e ano. essa, 380 no ano de 2024, tá? Então, só para deixar claro que no meio do ano agora, o time da Estrela Solitária, lá de General Severiano, Tá, mas gastou esses outros, os valores 231 das outras milhões. equipes são do meio do ano ou São- são do são ano inteiro? Do meio do ano. Do meio do ano. Só do É Botafogo. só fazer a que tá. comparação mais próxima, né? Porque o Cruzeiro, por exemplo, gastou quase 180, o Botafogo gastou 50 milhões a mais, por exemplo. O Nicola até manda aqui, ó, falando da consideração que os valores que nós apresentados, é o que você disse, das duas janelas, mas os nomes são
correspondentes. Tá corrigido aí o Botafogo. já tá então, corrigido. 233 milhões na tela. O que é tão impacto quanto, tá? Os É nomes muito são dinheiro. desta É janela. muito dinheiro. Obrigado, mas Nicolinha. aí a movimentação do Botafogo fica melhor ainda. Fica melhor ainda. Você tá economizando, você tá tirando 150 milhões. Mas, não, sim, mas tem. Mas né? existem, Aí fica mais interessante Pagando ainda. 50 esse ano. O Mas custo-benefício melhorou. Melhorou demais. Mas muda existem muda muito. ponderações que o Gris até citou. Por exemplo, o Almada, a gente não sabe se ele vai ficar pro ano que vem. Não, a gente Não, sabe não que vai. não. Não vai. O Adrielson, por exemplo, foi e voltou já. Então essas movimentações dos clubes do John Textor Não dá pra falar em valores, né? acaba elevando um pouco esse patamar de investimento mesmo. Então Vamos vamos lá pro pro próximo. próximo. Coloca na tela aí, ô. Juventude também Que 7 isso? reforços, menos de R$1 milhão neles. O Diego Gonçalves, Guilherme Castilho, Ian Souto, Rony Carrilho, David da Hora, eu adoro esse nome, velho. Ronaldo e Dudu Vieira. Esse aí o Dudu Vieira vem sendo titular já. Acho que o Guilherme Castilho ex-Galo, ainda nem né? estreou. Castilho tava no Ceará e foi pro Já Juventude. jogou lá. Acho que ainda nem estreou, né? Nem reestreou, né? Vambora. Nós temos tempo. Bora com o Vamos Vasco. pro Vasco, 6 reforços, R$143 milhões, gastou bastante dinheiro. Emerson Rodrigues, Jean David, Souza, Felipe Coutinho, Alex Teixeira e Maxim Domingues. Lembrando que o Alex Teixeira e Souza veio no pacote Felipe Coutinho, né? Souza, Alex Teixeira e Felipe Coutinho, ex-Vasco, todos eles retornando aí ao clube, né? Exato. E o Emerson Pro Coutinho. Rodrigues, que vem sendo titular. Aguardar um pouquinho mais do Coutinho pra gente poder falar, né? Do próprio Vasco, que mostrou uma recuperação aí, Sim. né? Tá melhorando ainda sem o impacto desses reforços. E o Criciúma? Criciúma, 6 reforços, 0,4 milhões de reais ou R$400 mil. Pedro Rocha, Dudu, Patrick de Paula, Serginho, o Eric, Popó e Jonathan Robert. Destaque, Jonas Hoppit, que passou pelo Passou Cruzeiro? pelo Cruzeiro, sim. destaque o Patrick de Paula, né? Que tinha sido a maior contratação do Botafogo nesse No início de início, SAF e já foi emprestado porque o Criciúma não conseguiu depois da lesão e É, render no lesão, Botafogo. E é bom jogador, E né? vem sendo titular já no Criciúma. Boa. Vamos pro Grêmio? Vamos pro Grêmio, 6 reforços também, R$86 milhões. Rodrigo Caio, Gemerson, Arezo, Monsalve, Aravena e Bright White. Aí. Destaque total pro Monsalve. Belo nome Não, também. Bright Bright White White também com um impacto muito grande nesse No início. início, Mas meteu o o gol Monsalve, também, pra pô. mim, das melhores contratações da janela também. Agora, Só o- 20 anos, muito potencial. Eu O falei Rodrigo isso aqui Caio- essa semana do Monsalve também, eu tenho essa visão do Monsalve. Eu acho que ele Vai performar muito? eu também falei aquele dia pra gente observar ele, né? A curto prazo pode ser, mas a longo prazo eu acho que ele vai dar boas respostas. E no caso do Rodrigo Caio, o Renato tentando recuperá-lo. Como mas já fez parece, com outros. Parece que não sei se vai conseguir dessa vez não. Vamos lá, mais um. Quem vem na tela? Vamos pro Vitória. próximo Vitória, R$15 milhões em 6 reforços. Ricardo Hiller, Carlos Eduardo, Neres Machado, Edu e Gustavo Mosquito. Destaque pro Neres, né? Não? Não, Que Gustavo ajudou o Mosquito. Cruzeiro a empatar. Teve um impacto, pelo menos pro Cruzeiro. Neres Machado e Carlos Eduardo vêm sendo titulares. Lá o Gustavo Mosquito eu acho que vai ser também, né? Ele foi o último reforço da janela. Acho que vai ser titular nesse time do Vitória também. Não, lá. Atlético com 5 reforços e R$92 milhões gastos. Lianco, Fausto Vera, Bernard, Júnior Alonso e Daverson. Os reforços do Atlético. Boa bem. janela, boa Boa janela, janela. muito boa janela. Parecido com o Cruzeiro, alguns, por exemplo, Lianco jogou um jogo titular, saiu no intervalo, tomou amarelo, no outro foi expulso. Então não podemos nem falar muito. Fausto Vera esperava um pouco mais. Também. Bernard esperava um pouco mais. Acho que eles ainda podem render mais. Alonso está dentro do esperado. Davidson também pode Precisa um pouco mais. Então, render assim, a janela foi boa, mas ainda O Impacto precisam de também não aconteceu. semelhante ao A Cruzeiro. teoria tá melhor que a prática, por enquanto. Sim. Por enquanto. Mais um. Inter. Internacional que gastou também 97 milhões em 5 reforços. Natan, Agostinho Rogel, Cleiton Sampaio, Bruno Tabata e Brian Aguirre. Destaque para Bruno Tabata. Também acho. Muito impacto nesse início de Internacional. Gol e assistência quase todo jogo aí. Joga o- por dentro, joga Bruno aberto pela Tabata. direita, É. canhoto. Tem Bom jogado jogador. bem. Tem jogado Legal. bem. O Rogel também titular na zaga. Natan pode ser que vire titular na lateral direita. Rohel. Augustinho Vamos lá Rohel. pro Bom jogador. Bragantino, 5 reforços, R$30 milhões. John, Sérgio Palácios, João Neto, Arthur Souza e Carlos Vinícius. O destaque vai pro Frederico, que não foi com o João Neto, né? Nossa senhora, bicho. Que vontade de dar um soco. Vamos falar sério Foi pra aqui, carreira né? solo? Carreira Vamos falar, solo? vamos Vai pro falar próximo. sério aqui, né? Tá, o Carlos Vinícius talvez seja o maior expoente dessa lista, né? Jogou na Premier League, jogou em alguns clubes grandes da Europa. Centroavante mas, de peso. mas é um centroavante, por exemplo, que o Cruzeiro não tem hoje.
Carlos Vinícius já tem é um jogador mais experimentado. Sim, muito mais experimentado. Olha E eu aí. gosto muito do John também. É. John. Agora aquele que deixou chegar. Classificadaço. Flamengaço. O Flamengo também com uma grande janela, 4 Nossa. reforços e 275 milhões de reais investidos. Michael, Alexandro, Gonzalo Plata e Carlos Alcaraz. Esse valor aí, Henrique, foi só nessa janela? Então, valor também é o cheio. valor do ano, esse da valor temporada. aí. Isso. Que agora nessa janela foi 137. 137 em 4 reforços. Mas é uma janela muito forte do Flamengo. Né? Isso. Muito forte. Carlos Alcaraz, pra mim, das melhores contratações também da janela. E o Michael. Pena que foi eliminado, né, no US Open. E foi expulso. Nossa, esse é o tenista. Não, mano. Aqui, ele foi expulso no último jogo. Foi né? expulso na estreia. Na estreia Estreou contra o e foi Corinthians. expulso. E o Michael teve uma lesão agora, né? Só deve jogar no próximo mês. É o Flamengo com muito problema de lesão, né? Mas, enfim, acho que uma janela bem interessante do Flamengo também. Bem interessante. Vamos para São Paulo. Tricas com 4 reforços, 80 milhões de reais. Marcos Antônio, Jamal Lewis, Juan Tressoldi e o Santiago Longo, os reforços aí do São Paulo. Marcos Antônio vem sendo titular, né? Absoluto. Os outros. o interessante. Ramal Lewis também acho Também que vai titular. ser, Lateral esquerdo, né? é. Palmeiras, El Porco, como vem? Palmeiras, pra mim, é a segunda melhor janela do Brasil. Com 3 reforços só, mais 193 milhões de reais. Esse total ou só essa janela? Esse é o total. total do ano. É Na janela, 103 milhões. Felipe Anderson, Maurício e Agustin Giai. E Felipe já Anderson chegou pra chegando mim. e o Maurício tá performando muito Felipe bem. Anderson, pra mim, é uma das grandes contratações também. Ainda não conseguiu jogar no Palmeiras, mas Mas vai, quando tá, gente? embalar... Vai. É engraçado trazer o Giai, né? Pensando que você tem o Marcos Rocha, que você tem o E o Mike. Você trazer o Giai, eu achei assim, não esperava, a contratação que eu não esperava, e acabou que ele tem jogado alguns jogos, né? Por vezes o Abel joga com 2, né? Ele joga com o Marcos Rocha É, o Mike- o Mike O joga Mike muito mais como como ponta, meia, é. né? ele ponta, joga né? muito com os dois. Mike mais aberto como Ele ponta faz e o a Marcos dobra. Rocha atrás. Já vimos muito isso. Próximo. Atlético Paranaense, só 2 contratações, 83 milhões de reais é o da temporada. Praxedes e Marcos Vitor, as contratações aí do Atlético Paranaense. O Praxedes que vai cuidar do escritório, né? Lembrando que o valor total gasto das 2 janelas, né? O Nicolinha lembrou aqui, nós estamos com um valor total de janela de início do ano, janela de meio do ano, mas os nomes são foi só modesta, nessa janela. janela bem modesta do bem Atlético modesta. Paranaense. Tanto que o futebol também apresentado pelo CAPES está modesto. A próxima aí, equipe, então, Bahia também 2 reforços, 119 milhões de reais, 68 milhões nessa janela, Igor Borducci e Luciano Rodrigues. Outro que eu também tenho uma expectativa muito grande, o herdeiro de Luiz Soares. O Luciano Rodrigues talvez seja o maior expoente, né? Já fez gol da classificação do Bahia na Copa do Brasil, mas ainda não vem sendo titular aí com o Rogério Ceni. Soares que se despede do Mas campeonato vai da ser, não seleção vai? Vai ser amanhã. titular, né? Eu acho que a, Sim. a vai médio ser, prazo vai ele ser. vai ser titular, também acho. Acho que uma questão de adaptação. Quem mais? Fortaleza? Fortaleza, só 2 reforços, 54 milhões também é o da temporada. Não? 9 milhões nessa janela com Eros Mancuso e Magrão. Quem é Magrão? Qual Magrão qual é esse? do Magrão é Fortaleza? esse, hein? Confesso que eu não sei. Magrão. Não Magrão conheço. é Mas... O Mancuso também não é o É o goleiro? do Palmeiras, não, Os né? dois jogaram, os 2 ex-Cruzeiro, Mancuso e Magrão. É o goleiro Mancuso, Magrão, pô. É? Deve estar com 150 anos o Magrão, né, gente? Brincadeira, viu, gente? E o Brincadeira, titular lá, depois João pro- Ricardo performando, o Magrão entra só pra Não, mas é o Magrão jovem, goleiro, Magrão que jovem? foi revelado no Fortaleza, saiu pra Portugal e voltou agora. Muito bem. Não é o Magrão do esporte, não. Fechamos? Tem mais? Tem o E Cuiabá. Cuiabá, pra fechar, um jogador só, 14 milhões é o da temporada, não foi no Gustavo Sauer, que veio de forma gratuita nessa janela. Então Até sendo levanta. titular também, o Gustavo Sauer. Vai ajudar o Cuiabá. Vai. Vai. Fazendo um pódio bem rápido. Quem pra você foi melhor em primeiro, segundo e terceiro? Botafogo, Aham. A dupla carioca, né? Flamengo, Hum. Palmeiras. Ou São Paulo. Pra mim, Botafogo, Flamengo e Palmeiras. Botafogo, Flamengo e Palmeiras. Pra você também? Tô por aí. E você, Gris? Botafogo, Flamengo e Palmeiras. Botafogo, Flamengo e Palmeiras. E o Cruzeiro ficando ali entre um top 5? Quarto lugar.
Talvez top 5. Top 5. Você pode opinar, dar a sua opinião, dinheiro gasto até hoje em 2 janelas e nomes. O que você gostou? Olha, gastou muito dinheiro, como o Botafogo gastou 380 milhões nas 2 janelas, mas trouxe muito. Vale a pena? Não vale? Esse investimento, qual é a sua opinião, torcedor?